Fala, 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 meus queridos. Vou trazer para vocês um vídeo aqui espetacular que a gente acabou conversando hoje lá na sala ao vivo e eu quero passar esse conteúdo aqui para vocês. É muito interessante, muito bacana, muito relevante, mas eu quero e eu preciso da ajuda de vocês. Esse vídeo aqui vai ser uma tarefinha para casa, tá? Uma tarefinha para você que está aí do outro lado da tela, está querendo aprender, está querendo entender ainda mais esses conceitos de order block, de zonas de interesse, tá? Claro, você está precisando aprofundar ainda mais, entre em contato comigo aqui. Na descrição desse vídeo tem um formulário, você vai preencher, você vai estar apto a operar comigo todos os dias, diariamente, ao vivo, de segunda a sexta-feira, aprendendo todos esses conceitos de smart money, aprendendo todos os conceitos ali, dessas oportunidades que eu passo para vocês aqui, de order block, zonas de interesse, boss, choque, tudo isso, diariamente, ao vivo, aprendendo e lucrando junto comigo. Não se esqueça também de, depois de preencher o formulário, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que isso me ajuda mais e mais a trazer conteúdos para vocês. Beleza? Hoje a gente estava lá na sala trocando ideia e eu até falei com o pessoal, ó, vamos fazer aqui um cenário aqui, a gente estava fazendo as nossas análises, gosto de fazer, eu faço minha análise antes, para deixar tudo bem preparado, depois eu vou passando com o pessoal, ó, a análise é essa. Eu estou fazendo isso, para que todo mundo entenda de fato como que é feita todo o cenário. E a gente vai passando os tempos gráficos, porque o certo é você fazer essa escadinha de tempo gráfico, diário. Aí depois do diário você vem pro gráfico de 4 horas, você vem pro gráfico de 1 hora, você desce pro gráfico de 5, de 15 minutos, você desce pro gráfico de 5 minutos, e aí você desce pro gráfico de 1. Quando vai passando isso pessoal, a gente vai fazendo toda a marcação de acordo com essas movimentações. Então, diário, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 e 1. E a gente vai fazendo essa análise aqui como um todo. Toda essa análise a gente vai marcando o nosso gráfico. Aí o pessoal falou assim, mas meu gráfico está muito poluído. E aí a gente teve a ideia ali de passar para o pessoal de uma forma mais didática, mais objetiva. Vamos quebrar então essas movimentações aqui em cenários mais interessantes, tá? Vamos quebrar aqui de uma forma mais objetiva. Vamos quebrar de um jeito que não vá atrapalhar quando você fazer suas marcações um contexto mais objetivo, beleza? E aí eu falei com o pessoal, ó, então faça dessa maneira aqui. Vamos pegar essas movimentações aqui, tá? E vamos ficar quebrando desses três possíveis cenários. Quais são esses cenários aqui, tá? O primeiro, esse segundo e o terceiro. Para o gráfico nosso não ficar poluído, não ficar aquela coisa maçante e bem difícil de interpretar, de entender, passei para o pessoal dessa maneira aqui. Eu quero que vocês usem esse conteúdo aqui de forma bem objetiva e claro, façam essa tarefinha, porque isso aqui é muito, muito importante para vocês. Como que você vai fazer aqui? Deixo essa observação de você marcar um gráfico diário, procurar os seus order blocks no gráfico diário. E quando você abre o gráfico diário, você vai ter um candle muito relevante, uma região ali, uma zona muito forte, tá? Então você vai ter um ponto relevante e bem interessante. Então essa marcação ela vai ser muito expressiva do seu order block, depois de um movimento de força, depois de um movimento que vai gerar um balance ali dentro dos conceitos que a gente já entende. Depois de passar do gráfico diário, você vai descer para o gráfico de 4 horas e vai refinar a sua marcação. Então você vai refinar, vai diminuir o seu range e logo após o gráfico que você opera. Então você vai selecionar três tipos gráficos, três tempos gráficos. O primeiro para fazer a sua marcação, o segundo para você refinar e o terceiro você vai fazer o refino do refino, o ouro ali, o fino do fino que vai fazer a sua entrada nas suas operações. Então, o gráfico, o terceiro gráfico que você selecionar é o gráfico de entrada. Então, você vai ter um risco mais baixo, um retorno bem interessante, usando o retorno sempre do gráfico maior que você está utilizando, podendo fazer reentradas, podendo fazer aumento de mão, esses conceitos a gente passa tudo lá na sala pro pessoal, tá? De forma bem tranquila, bem objetiva. Então, olha só que interessante tudo aqui. Essa tarefinha é você escolher qual tempo gráfico que você vai querer utilizar, qual desses três cenários aqui, ou criar um cenário. Ah, Felipe, eu não gosto do gráfico de 1, gosto do gráfico de 2 minutos. Então você vai marcar ali um gráfico de 5, de 15, de 5 e 2, ou gráfico de 10, e aí você decide. Por isso que essa tarefinha aqui ela é exclusiva e única para cada um, para depender de como que você se adapta às suas operações, beleza? Então, mesma coisa depois do primeiro aqui, esse segundo é o mesmo cenário ali, tá? Bem tranquilo, tão bem. Você vai marcar o gráfico de 1 hora, o seu order block. Pum, marquei o gráfico de 1 hora.
vai descer para o gráfico de 15 minutos para fazer o seu refinamento. Opa, deixou uma região aqui mais interessante. E no 5, você refina mais ainda para validar a sua entrada, para validar o seu trade, quando o mercado retornar essa região ali, depois de fazer o inducement, depois de quebrar a estrutura, depois de formar manipulações ali, validando seu entrada, seu stop, seu alvo, usando sempre o maior tempo gráfico que você tiver analisando, beleza? E aí entra o que eu mais gosto, tá? Que é esse terceiro aqui. Faço as minhas análises no gráfico de 15 minutos, procuro os order blocks, geralmente ficam regiões também bem expressivas. Eu gosto de operar com stop bem curtinho, tá? Um stop meu já é pré-definido, já o pessoal já sabe como é que eu opero, como é que eu gosto. Deixo essas marcações no 15 minutos, refino ela nos 5 minutos, analisando todo o contexto ali, e faço a nossa entrada no gráfico de 1 minuto. O nosso risco ele é baixíssimo, um retorno alto, porque o retorno da nossa operação vai estar lá no gráfico de 15 minutos, dando para a gente várias oportunidades de entrada, dando para a gente oportunidades de acelerar movimentos, acreditar nos trades com alvos muito grandes. A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa atenção, a gente tem que ter esse entendimento único e exclusivo todos os dias, tá? Acreditar na nossa leitura, acreditar na nossa análise. E para isso precisa fazer essa tarefinha. Fiz muito tempo isso, tá? Ainda faço, analiso todos os dias, passo pro pessoal, olha, a gente está analisando esse tempo gráfico aqui, pega o order block, vamos refinar ele para esse tempo gráfico, depois vamos passar para esse outro tempo gráfico aqui, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque vai te dar uma visão mais apurada, vai te ajudar a refinar as melhores entradas ali, vai te ajudar a entender o porquê de cada movimento. Lembra de uma coisa, no mercado, nada é por acaso. Cada movimento, cada pavio, cada movimentação ali, ela já tem um movimento pré-definido. Tem alguma coisa acontecendo que talvez passou despercebido por você. Por isso que é importante estar sempre estudando, sempre fazendo replay, sempre pegando o gráfico ali, fazendo as marcações. Semanalmente ali no final de semana, seja na sexta ou no sábado, ou no domingo, você faz o review do que da semana que você operou. No domingo você faz uma preparação para a semana seguinte. Tudo isso é muito importante e é sempre válido, tá? E aí, sempre que você está descendo os tempos gráficos, você vai ter essa atenção aqui, tá? Quebra das estruturas dos gráficos menores, seja com boss, choque, manipulações, porque você vai estar com esse refinamento, vai estar minimizando a sua chance de errar a sua operação, vai estar maximizando o seu ponto de entrada mais ideal, com stop mais barato e alvo longo. Então, por isso que eu escolho esse cenário aqui, porque me dá um cenário, um rangezinho mais curto para a entrada, um stop barato e um alvo em 15 minutos vai me dar um alvo geralmente 6 para 1, 7 para 1, 10 para 1, operações muito lucrativas. E quando eu errar, erro pequeno, erro curtinho, erro rápido. Já errei, já falou, opa, errei essa operação aqui, vamos para a próxima, vamos procurar outra região aqui, vamos entender por que eu errei. Se já errou, eu mesmo tá na mesma região ou por movimentação, posicionamento de stop, a gente já vai entra de novo, o mercado acelera, a gente já limpa o stop, já pega um trade maravilhoso. Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Ah, Felipe, eu acho o gráfico de 1 minuto ele é muito louco, é muito bagunçado. Eu gosto do gráfico de 5 ali, que ele é menos volátil. Ótimo. Vai te dar um stop um pouco mais caro. Tudo é uma balança, né? Tudo tem ônus e bônus. Vai te dar talvez ali um stop um pouco mais caro, uns 300 pontos, 400 pontos, mas o retorno também no gráfico de 1 hora vai ser proporcional. Mesma coisa aqui no gráfico de 1 hora. Vai te dar talvez menos stops, com stops mais caros, mais alvos, mais assertivos, talvez levar uma operação de swing de um dia para o outro, mas tudo isso tem um ônus e bônus. E no minuto, como é que é a diferença desse ônus e bônus aqui, Felipe, no minuto? Mais stops, menos risco, mais acerto também. Por quê? Porque se eu tomo mais stops, eu vou tomar mais stops curtos. Quando eu acertar, por mais que eu tome 1, 2, 3 stops, uma operação, como eu te disse, paga 6 para 1, limpa 3 stops que eu tomei aqui facilmente e ainda saio muito lucrativo. Tudo depende da minha atenção e como eu vou estar analisando o mercado. Deixei aqui para vocês esse desenho aqui dessas setas, que é importante, eu sempre falo isso nos vídeos, tá? Olha sempre para a esquerda, olha sempre para a direita, para você saber se localizar no gráfico. Por que você olha para a esquerda? Para você entender que região que é importante para você esperar o mercado retornar, ou o mercado chegar como alvo, ou o mercado retornar para você fazer a sua entrada. Olha para a sua direita para você confirmar essas regiões e aguardá-las. Porque você sabendo se localizar, você não vai operar no meio de gráfico. Você não vai operar, deixar essa seta aqui também é para você não operar
meio de gráfico aqui, querendo entrar em qualquer lugar, querendo clicar a todo custo. Espera o mercado chegar numa região extrema. Institucional, opera em região extrema. Institucional não fica clicando no meio de gráfico igual um Neandertal, não. Espera, paciência, deixa o mercado te mostrar as melhores oportunidades. E essas oportunidades, elas geralmente estão nas extremidades, porque é onde que são gerados esses order blocks, validando as melhores oportunidades de entrada. Então tenha atenção, tenha paciência de fato, tenha cautela para fazer as melhores e pegar os melhores trades. Fica essa tarefinha para casa. Espero o comprometimento de vocês aí para fazer esse tipo de análise aqui, para validar essas situações. Felipe, quero tirar umas dúvidas com você. Ou você preenche o formulário, você entra em contato comigo aqui, tem o meu Instagram, manda lá no Instagram que eu vou estar disponível para responder para vocês de forma bem tranquila e bem objetiva. E claro, quer aprender mais e mais sobre esse conteúdo? Preencha o formulário e venha fazer parte da sala para operar todos os dias ao vivo comigo. Beleza? Tamo junto e bora pro game. Valeu!